Boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui com os irmãos nessa noite para compartilhar da palavra, de estudarmos a palavra. E eu queria compartilhar com os irmãos até uma experiência interessante que eu passei quando desse preparo, né, do estudo. O pastor Jonas mandou para mim, né, o convite para pregar, para ensinar, né? Hoje não é pregação, hoje é estudo, né? É ensino. E para compartilhar com os irmãos da palavra, e o tema que ele passou para mim é firmeza no testemunho e prática cristã. Foi feito estudos sobre, obrigado, foi feito um estudo em algumas quarta-feiras sobre oração, depois sobre Bíblia, depois sobre salvação, sobre fé e agora sobre firmeza e no testemunho e na prática. Como a gente pode se manter fiel à prática do Evangelho? Então, quando eu recebi esse tema, eu sempre tenho um hábito assim, eu confirmei com o pastor Jonas, e aí eu comecei então a pensar o que eu sei sobre isso. E aí eu fico pensando, né? A minha cabeça vai a mil, às vezes eu nem durmo, fico até de madrugada só pensando. E depois eu vou para aquilo assim, o que as pessoas estão falando sobre isso. Aí eu vou ver comentários, eu vou ver o que os teólogos estão falando, eu vou ver o que os pastores estão falando, eu vou ver o que tem, o que é contra, o que é a favor, então eu vou juntando muitas ideias. E aí fiquei aquela noite pensando sobre isso e dormi, e pela manhã tu sempre pensa assim, eu quero fazer o melhor, né? Eu quero trazer um baita do estudo, que os irmãos vão ficar assim impressionados, né? Vão gostar daquele estudo. E aí eu estava tomando banho nesse dia pela manhã e veio duas palavras na minha mente. Simplicidade e volta, três palavras, né? Simplicidade e volta ao passado. E eu não entendi aquilo, mas simplicidade. E aí eu voltei, né, para aquilo que fiquei pensando nessas duas palavras. Por que voltar ao passado e por que simplicidade? Eu acho que Deus quis já me dar uma rasteira ali, né? Nada de falar muita coisa. E aí eu fiquei pensando, né, o que foi. E aí quando eu voltei, peguei lá o WhatsApp que o pastor tinha me mandado, porque ele tinha mandado toda a programação, e fiquei olhando o que estava escrito ali. Oração, Bíblia, salvação e fé. E aí veio na mente o passado. E aí veio essa figura que os irmãos receberam aí, essa folha. A armadura de Deus. E se os irmãos olharem aí na folha, já olharam onde é que eu peguei esse material? Está escrito aí, na APEC, que é o trabalho para crianças. E aí eu pensei, puxa, eu me converti com 9 anos, e hoje eu estou com 58, então são 49 anos de vida cristã, fiel a Deus. Então eu pensei, eu tenho algo para falar. E o voltar ao passado, que Deus falou ao meu coração, foi isso. É que quando eu era professor, lá pelos meus 16 anos, 17, eu já era professor da classe de juniores, e eu fiz essa armadura toda de cartolina. Eu fiz o capacete, eu fiz a couraça, a espada, o cinto, o escudo, e eu estava dando aula para os juniores, e aí eu peguei um junior daquele, botei toda a roupa nele, e ele foi lá na frente, e eu expliquei e fiz o estudo sobre a armadura de Deus, com aquele junior todo vestidinho de cartolina, que não era como hoje que é chique, né? Que você consegue coisas mais fáceis, mas na nossa época lá antiga era muito complicado, a gente tinha que fabricar tudo. Né? Quem é mais antigo na igreja sabe disso, né, Thelma? A Thelma está até rindo ali, irmã Nilton, né? A gente sabe que a gente fazia. Então eu fiz todo o material de cartolina. E aí eu entendi que o que eu tenho que trazer para os irmãos aqui, irmãos, não é coisa sobrenatural. Eu não vou trazer para os irmãos aqui sobrenatural. Não é o pregador que vai trazer agora aqui uma grande maravilha, mas eu vou trazer para os irmãos simplicidade. E talvez seja isso que está faltando para nós, para nos mantermos firmes na palavra de Deus, firme na vida cristã. Eu queria dar uma ilustração para os irmãos entenderem o que eu estou falando, porque os irmãos sabem que eu sou representante de medicamentos, já vai fazer mais de 30 anos, então a minha vida é nos consultórios. E é interessante que quando eu estou no consultório, eu gosto de olhar as coisas que estão acontecendo para aplicar, e guardo para ver se eu posso usar um dia quando der alguma palavra. E às vezes quando eu estou no consultório, entra alguém para consultar com alguma enfermidade, e a pessoa entra, conversa com o médico e ela sai, e às vezes fica ali fora o marido, às vezes fica a esposa, ou às vezes é um filho, porque não entra junto, e aí ele pergunta assim, o que o médico falou? Aí o médico
ela diz assim, muitas vezes aquela pessoa diz assim, e eu fico ali, que eu estou na sala de espera, e às vezes escuto, né? Ah, ele falou que eu estou com uma pneumonia, vamos dar um exemplo. Tá, então você já sabe o que você tem. E você está curado quando você descobre o que você tem? Não. E aí ele pergunta então para a esposa, tá, e o que ele mandou tu fazer? Ele disse, não, ela disse que eu tenho que fazer um tratamento, tenho que usar antibiótico durante 10 dias e tem que cuidar, não tomar gelado, essas coisas, porque pode se agravar. Você está curado quando você sabe já o tratamento? Não. E aí ele disse, o que nós vamos fazer agora? Nós temos que ir numa farmácia comprar o remédio. E aí eu fico imaginando, aquela pessoa vai até a farmácia, ela compra o remédio. E quando ela compra o remédio, ela está curada quando ela comprou o remédio? Não. E aí ela vai para casa, comprou os 10 dias de tratamento e ela toma aquele medicamento o primeiro dia. Ela está curada quando ela tomou o primeiro dia? Não. Quando que ela vai estar curada? Quando ela acabar o tratamento. Então, irmãos, às vezes na palavra de Deus nós temos vivido isso. A gente sabe onde está o problema, a gente sabe a cura, a gente sabe o que tem que fazer, só que a gente às vezes não faz o que a Bíblia ensina. E a gente não fica perseverando. O primeiro probleminha que dá, um primeiro dia de tratamento que você começou, você acaba deixando de fazer o tratamento. Porque não teve cura ou não teve a resposta que você queria. Então, no estudo de hoje eu quero trazer com os irmãos isso, como se manter firme na palavra. Ou firme não na palavra, mas firme na vida cristã. Então, quando eu olhei aqueles títulos que foram estudados até agora, eu vi que todos os títulos se referem à armadura de Deus. Então, não adianta os irmãos terem estudado sobre oração, sobre Bíblia, sobre salvação, sobre fé, e estudar hoje e saírem daqui e só saberem qual a doença, qual a cura, mas se não colocar em prática e perseverar até o fim, não adianta, não vai dar resultado nenhum. Então hoje eu estou trazendo aqui para os irmãos um desafio de vivermos essa vida cristã. Mas só que quando a gente pensa em viver a vida cristã, a gente sabe que Deus tem a solução, Ele nos dá a força, Ele nos dá a condição para que a gente possa viver essa vida cristã. E quando eu vou para esse texto aqui que fala da armadura de Deus, que está lá em Efésios, no capítulo 6, de 10 a 18, eu fiquei pensando, mas por que Paulo, que escreveu a carta à igreja que está em Éfeso, o que ele falou para essa igreja? E essa igreja colocou em prática? É a pergunta que a gente tem que fazer. Porque não adianta eu só ler ali na palavra, que tem uma maneira, mas essas pessoas que receberam essa palavra, em que ambiente que eles viviam? Por que Paulo escreveu para eles isso? O que Paulo quis ensinar? E aí eu comecei então a me dedicar ao estudo mais detalhado da carta aos Efésios. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, para que os irmãos possam também se manter firme e entender o que é vestir a armadura de Deus. Porque é isso que é importante. Porque às vezes a gente conhece, sabe, mas às vezes a gente não entende como veste essa armadura e por que chamado armadura de Deus. Então, isso é o que eu quero compartilhar com os irmãos. E aí eu fui ver como é que era a cidade de Éfeso naquela época. A cidade de Éfeso, antes de ter a igreja, a cidade, era uma cidade muito importante do Império Grego, do Império Romano, depois. Era uma cidade que tinha em torno de 300 mil pessoas morando na cidade, era um grande centro. A cidade de Éfeso ela tinha acesso muito fácil, tanto por terra, quanto por mar, um dos portos mais importantes daquela época também para o comércio. Então era uma cidade que tinha muita movimentação, mas o que mais marcava a cidade de Éfeso daquela época era o templo da deusa Ártemis, que para os gregos era Ártemis, mas para os romanos era a deusa Diana. Então a deusa Diana, deusa da fertilidade, que eles reconheciam como deusa da fertilidade, mas a deusa também que tinha uma adoração muito grande. Então, a cidade de Éfeso, ela vivia sobre toda essa pompa do templo. Para os irmãos terem uma ideia, o templo da deusa Diana era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Olha a imensidão. Então vinha gente de todos os lugares. E a religião pagã, a religião a essa deusa, que era feito cultos o quê? Com orgias, com prostituição. Eram cultos realmente feitos com bacanais. Essa era a maneira de adorar essa deusa.
E dentro desse contexto da cidade, a cidade vivia muito com a fabricação de objetos religiosos. Então muita gente ficava rico, muita gente, empregava muita gente na cidade, fazendo artefatos à deusa Diana, fazendo estatuetas, como nós temos aqui cidades como Aparecida, que vive da religiosidade, como nós temos aqui, né, aqui em Santa Catarina, Nova Trento, da Madre Paulina, que vive da religiosidade. Éfeso vivia dentro dessa maneira. E tanto é que a igreja, antes de surgir com a pregação de Paulo, a cidade vivia nesse fervo religioso pagão. Então ninguém podia falar nada, ninguém podia fazer nada, porque prejudicaria os negócios que tinham na cidade. Então é dentro desse contexto, de uma cidade realmente terrível, que Paulo vai pregar. E é interessante que Paulo vai pregar na cidade de Éfeso, e vai acontecer ali um grande avivamento. Olha que interessante, isso nós vamos ver lá em Atos, gostaria que os irmãos abrissem em Atos 19. Atos capítulo 19. Todos abriram. Do versículo 11 em diante, olha só, de 11 até o versículo 20. Atos 19, de 11 a 20. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Ele está influenciando até outras pessoas com a sua pregação. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas os espíritos malignos responderam: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos. Ele e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E olha só, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Que grande avivamento que teve na cidade de Éfeso, com a pregação de Paulo. Então, a cidade e as pessoas se converteram, as pessoas pegaram os seus pergaminhos de magia, pegaram os seus amuletos, pegaram as suas estatuetas da deusa Diana e queimaram, e olha só o prejuízo que teve aqui para aquelas pessoas, mas se converteram e ali se estabeleceu a igreja em Éfeso com a pregação de Paulo. Então, esse grande avivamento que teve levou a igreja a crescer, tanto é que nós tivemos aí nesse período Priscila e Áquila, que foram ajudar Paulo na pregação do evangelho ali na igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso nós tivemos também um pregador chamado Apolo. Depois Timóteo, a gente viu isso em 1 Timóteo 1,3, Timóteo dirigiu a igreja durante um bom tempo, e a igreja crescia e se fortalecia, mesmo diante de um ambiente como aquele. Então isso nos traz uma lição, que nós vivemos hoje um ambiente, nós dizemos que mundo terrível, que dificuldades nós passamos, é todo mundo contra o evangelho, mas a fidelidade desse povo de Éfeso continuava ali. E eles se converteram e viviam uma vida temente a Deus. E a igreja se estabelecia e crescia, e a igreja se tornou um grande ponto de pregação do evangelho para outros lugares, pela pregação de Paulo e de outros que estiveram ali, como Priscila e Áquila, como Apolo, como eu citei. Então, irmãos, não é o ambiente que vai nos fazer ser fiel, não é o local que vai nos fazer ser fiel, mas é buscar e entender a pregação do evangelho, da qual aqueles homens entenderam, e assumiram um compromisso de salvação recebidas de Cristo, da pregação de Paulo. Então nós estamos muito preocupados às vezes do que está acontecendo, e nós não nos firmamos às vezes, porque as coisas do mundo
nos chamam mais atenção que as coisas de Deus. Mas para aquela igreja, o que importava, o evangelho que estava sendo pregado. Mas a pergunta é, essa igreja se manteve fiel mesmo? Isso que a gente precisa saber. Então, quando eu vou lá para o texto de Apocalipse, vamos lá em Apocalipse agora, capítulo 2. E quando Jesus vai escrever esse início aí, porque são palavras de Jesus escritas às igrejas, a primeira igreja que é citada qual é? A igreja de Éfeso. Então, para os irmãos terem uma ideia, o livro de Efésios e a criação da igreja foi no ano mais ou menos 59, porque Paulo ficou 3 anos pregando e ele escreve a carta aos Efésios no ano 62 depois de Cristo. O Apocalipse foi escrito mais ou menos em 95 depois de Cristo. Então, a carta que é falada aqui em Apocalipse, elas se passaram mais ou menos 35 anos para a gente ter uma ideia. E 35 anos de pregação dessa igreja, e a gente vê que a igreja de Éfeso se manteve firme. Quando Jesus escreve a igreja nesse texto de Apocalipse, ela tem mais coisas boas, coisas de fidelidade, do que coisas que poderiam prejudicar a igreja ou o afastamento. Então, 35 anos levam uma igreja a ser fiel. E eles não desmoreceram porque o próprio Jesus relata isso quando escreve essa carta. Então, para os irmãos terem uma ideia, vamos ver ali Apocalipse 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesse a prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, e não os achastes, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. 35 anos depois, essa igreja está fiel. E o autor aqui de Apocalipse, Jesus escrevendo, ele diz assim: conheço as tuas obras. E ele diz: quais eram essas obras? Vocês não suportam homens maus e os falsos pregadores. Falsos profetas que pregavam o evangelho que não era o evangelho de Cristo, pessoas que pregavam coisas que Deus é amor, que Deus ama, como nós estamos ouvindo hoje em dia, pessoas que pregavam fora que não importa, o que importa é o coração, e a Bíblia diz que enganoso é o coração, que não importa a maneira como eu vivo, porque importa é que todo mundo vai para o céu, porque Deus é amor. Aí usamos aquele versículo lá, todo mundo lê, né? João 3,16, todo mundo sabe de cor, não sabe? Porque Deus, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós gostamos, mas quantos leem aí João 3,36? Quem sabe de cor? É no mesmo capítulo. Dê uma lida em João 3,16 alguém. João 3,36. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Esse ninguém sabe de cor, né? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem não crê, o que é, Caê? Mas quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus. Não é o amor de Deus, não. É a ira de Deus sobre ele. Porque a salvação é em Cristo, o amor de Cristo é demonstrado, como eu sei que Cristo me amou, porque ele se entregou e morreu na cruz. Mas quem não crê,
Gente, não é o amor de Deus que vai ficar sobre essa pessoa que não crê, mas é a ira de Deus. Então temos que parar de achar que tudo Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, mas é justo. Então a ira está no mesmo capítulo, mas nós só decoramos aquilo que é mais bonito, né? Então precisamos olhar a Bíblia com os olhos e ver. E é interessante que fala que a ira de Deus cai sobre ele. E esses profetas... Oi? A caixinhas de promessas, né? Só coisas boas, né? Verdade. Então, gente, a gente precisa entender a palavra de Deus. E a igreja de Éfeso entendia, ela estava dizendo, eu conheço as tuas obras. Jesus estava dizendo, eu conheço que vocês estão praticando coisas sérias. Não estão deixando falsos profetas entrarem. Não estão deixando pessoas que não falam da palavra e do evangelho, que é Cristo, entrarem na igreja. Ele diz assim, eu conheço o teu labor. Labor quer dizer suportar coisas com grande sofrimento. É labutar, é lutar. E ele diz assim, conheço o teu labor, suportar as provas por causa do meu nome. Está aí no versículo 3 que nós acabamos de ler. A igreja de Éfeso suportava tudo isso, por amor de Cristo. Imagina a perseguição. Se vocês lerem depois no texto que nós lemos lá de Atos, né, no capítulo 19, se vocês lerem depois adiante, vai ter a história de um Demétrio, que ele era um cara que vendia imagens, e ele chamou toda a cidade e disse, olha, nós estamos perdendo muito dinheiro com isso. E eles quiseram expulsar e acabar com os cristãos que estavam ali. Então imagina a perseguição, mas Jesus está falando para a igreja, eu sei que vocês estão se mantendo fiéis. Eu sei o labor de vocês. E ele diz assim, e conheça a tua perseverança, não te deixaste esmorecer, está no versículo 3. E a igreja deve se manter firme, perseverando na pregação do evangelho, firme, compromissada com o evangelho. E depois também, e conheça o teu ódio, está lá no versículo 6, e conheça o teu ódio contra as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas, irmãos, é mencionado mais aqui no livro de Apocalipse, eram pessoas que tinham uma doutrina em que os crentes, e convidavam os crentes a participarem de festas pagãs, convidavam os crentes a participarem das orgias, porque não tinha importância, você podia participar de festas pagãs e ser crente também, e ser cristão. E é interessante que no texto que nós lemos de Apocalipse, o que o texto fala ali no versículo 6? Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, e quem está escrevendo a carta? É Jesus. E ele diz assim, as quais eu também odeio. Então os nossos hábitos com as coisas do mundo, com as festas do mundo, com o envolvimento com as coisas do mundo, nós precisamos cuidar. Porque nós achamos que isso está virando uma coisa normal. Não importa. Essa semana eu estava vendo um show de um cantor que muitas pessoas escutam, e a abertura do show dele, ele botou lá no telão uma pessoa vestida de Satanás, do formato de Satanás, e convidando eles a participarem do show, e que o show era liberdade, e aqui as mulheres podiam fazer o que quisessem, beijar na boca, se entregar e fazer, e poderiam fazer com a imagem de Satanás. E às vezes a gente olha, tem pessoas da igreja curtindo. Isso é obra dos nicolaítas, nós precisamos nos afastar disso. Como vamos viver uma vida cristã se ainda nos envolvemos com as coisas do mundo? E Jesus está dizendo, eu odeio isso. Se vocês odeiam, imagina eu. Então, firmeza no testemunho essa igreja tinha. Ela tinha um porém que Jesus falou para ela, que Jesus falou, vocês precisam voltar à prática do primeiro amor. Isso é, aquele fervor. Alguns teólogos consideram que essa prática do primeiro amor seria o quê? As novas gerações que estão vindo pegam tudo pronto e se acomodam. Eu me lembro quando a gente começou aqui, né, lá atrás a gente trabalhava para fazer, arrumar dinheiro, catava papel, catava vidro velho, né, e vendia para fazer a construção, e a gente se envolvia. Hoje essa geração já pega com ar-condicionado, já pega, e a igreja não pode perder isso. A igreja tem que fazer as pessoas voltarem ao primeiro amor, pregando o evangelho. Jovens, adolescentes, voltem ao primeiro amor. É pregar o evangelho, é se dedicar ao evangelho, à pregação do evangelho, para que a gente ganhe a recompensa no céu. Então essa era a única coisa. E quando a gente olha para essa igreja, que é uma igreja que é fiel, aí eu fiquei pensando, por que essa igreja é fiel? Porque essa igreja passou 35 anos de um avivamento e se mantém ainda 35 anos ainda voltado para a obra, pregando, falando e ensinando sobre Jesus Cristo, não aceitando falsos profetas, não se corrompendo com as coisas do mundo, não participando das festas que nós tínhamos lá naquela época. E aí eu vou para onde? Para a carta que Paulo escreveu aos Efésios.
E aí eu vou entender porque essas recomendações que Paulo dá à carta aos Efésios. E na carta aos Efésios, ele diz o seguinte, que nós, vamos abrir lá em Efésios 6, agora para nós entendermos. Então, nesse meio tem a orientação. E é isso que eu quero trabalhar com os irmãos um pouco mais hoje, para que os irmãos possam entender. Paulo vai dizer isso aqui, porque aí Paulo passa a orientação e ele escreve essa igreja 3 anos depois da fundação da igreja, e ela se mantém fiel. Então acho que a carta de Efésios nós temos que estudar. Fica aí a tarefa para casa, leia a carta de Efésios quando chegar em casa. Leia a carta de Efésios, que é uma orientação para você se manter firme, porque nós precisamos entender como essa igreja se manteve firme. O objetivo da noite aqui é entendermos, como o pastor pediu para que eu falasse, como me manter firme na obra, firme nessa pregação do Evangelho. E aí Paulo diz assim, revestivo de toda a armadura de Deus, para poderes ficar o quê? Firmes contra as ciladas do diabo. Então nós precisamos vestir toda a armadura de Deus. A questão aqui é que a armadura de Deus, ela não pode ser separada. Ela não pode ser fazer alguma coisa, então eu leio a Bíblia, mas eu não uso o capacete da salvação. Então eu visto o capacete da salvação, mas eu não prego o Evangelho, meus pés não estão com a sandália da pregação do Evangelho. O texto de Paulo, ele dá uma recomendação que eu preciso vestir toda a armadura. Ela tem que ser completa, porque a armadura, faltando uma peça, não tem utilidade. Então nós, às vezes, quando lemos esse texto, nós não entendemos, então nós ficamos só algumas coisas. Pegamos algumas coisinhas daqui e dali, da qual eu concordo com isso, eu concordo e faço assim. Numa oportunidade que eu tive, como diz, é fato verídico, né? Há muito tempo atrás eu fui convidado para dar uma palestra para uns jovens numa igreja. Vou contar um milagre, mas não vou dizer quem é o santo. E eles me convidaram para falar sobre descobrindo a vontade de Deus sobre a sua vida. E aí, estava um grupo grande de jovens. E aí eu perguntei para eles, olha, eu fui convidado aqui hoje, o tema é descobrir a vontade de Deus sobre a sua vida. Eu acho que é um tema que todo mundo quer saber. Na verdade, chama a atenção. E aí eu perguntei para aquelas pessoas que estavam ali, vocês sabem aquilo que é vontade de Deus? Eu vou falar algumas coisas e vocês vão dizer se é vontade de Deus ou não. E aí eu comecei, ler a Bíblia, orar, dar testemunho no colégio, nos trabalhos, se afastar das coisas do mundo, E fiz algumas perguntas e eu perguntei, vocês estão praticando? Aí foi um silêncio total. Eu disse, se aquilo que vocês já sabem, vocês não fazem, para que Deus vai revelar mais coisa para vocês? E fiz de conta que fui embora, né? E saí pela porta assim. E aí ficou aquele silêncio, um olhando para o outro. Ficou todo mundo parado. E aí depois eu voltei e dei o estudo e falei, irmãos, tem coisas que a gente já sabe, mas a gente não coloca em prática. Então não vai mudar nada. Se nós não colocarmos em prática aquilo que nós já sabemos, para que Deus vai revelar mais coisas para a nossa vida? Para que Deus vai nos dar mais coisas? Para a gente também não ficar... É só mais coisas para a gente não fazer? É só mais coisas para a gente não fazer diante de Deus? Então, firmeza no testemunho e na prática tem que ser constante. Tem que ser todos os dias. Tem que ser todos os dias. É tratamento completo. É todos os dias. Então, quando nós entendemos que essa armadura que Paulo está falando aos Efésios, nós precisamos entender primeiro o que ele escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 1 a 3. O livro de Efésios é dividido em 2 partes, capítulos de 1 a 3, e depois do capítulo 4 até 5, e o início ali do capítulo 6. Então, o que Paulo está falando para a igreja de Éfeso, ela está primeiro temos que entender o que ele escreveu nesses primeiros capítulos. E ele diz, né, que a gente precisa se revestir dessa armadura. Então, no capítulo de 1 a 3, ele explica a posição de Cristo e descreve como ele se assentou nos lugares celestiais. E depois, em segundo lugar, em Efésios 4 a 5, ele descreve como você deve andar ou viver como seguidor de Jesus. E aí, por final, então, ele vai escrever o capítulo 6, falar sobre a armadura. Então, o que eu tenho que entender do capítulo 1 até o capítulo 3? Do capítulo 1 até o capítulo 3, eu tenho que saber o que Jesus fez por mim, o que eu ganho em viver uma vida cristã.
Talvez nós não temos vestido a armadura porque às vezes nós não entendemos como vestir essa armadura. Então é interessante, se os irmãos olharem o capítulo, nós não vamos ler, tem muitos textos que a gente for ler todos eles aqui, a gente sabe que vamos ficar aí, né, bastante tempo falando sobre isso. Então do capítulo, nós temos 11 bênçãos no capítulo 1 que Deus nos garante através de Jesus. Então, quando eu tomo posse da salvação, quando eu entrego a minha vida para Jesus, Paulo está dizendo, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você está em Jesus, isso já vem acompanhado. É só tomar posse, é só pegar, é só viver dessa maneira. E olha só que interessante, depois os irmãos podem ver, né? Em Cristo você é abençoado com todas as bênçãos espirituais, está lá no versículo 3 do capítulo 1. É escolhido para ser santo e irrepreensível, adotado como filho. Porque em Jesus, e quando recebemos Jesus, nós somos adotados. Então nós temos direito ao céu, porque Jesus volta para o céu. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele então faz parte de nós, então agora nós também somos filhos por adoção. Também nós somos aceitos e amados, redimidos pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, foi as músicas que nós cantamos. Nós temos todos os nossos pecados perdoados na cruz de Cristo. É dado sabedoria e entendimento da sua vontade. É dado uma herança que é viver no céu com Ele, no versículo 11. E tudo isso para trazer louvor à sua glória, no versículo 12. Nós somos selados com o Espírito Santo, é um selo que ninguém pode tirar. É como se fosse o selo do rei. Quando ele selava, o rei fazia uma carta e dava o seu selo, ninguém abria, ninguém mexia. E quando nós estamos em Cristo, nós somos selados, está lá no versículo 13 de Efésios 1. E finalmente é garantia da herança até que a sua redenção seja cumprida. E nós temos garantia do céu até que tudo seja cumprido. Nós não estamos tomando posse daquilo que já é nosso. Watchman, ele escreveu um livro chamado, que eu li quando eu era adolescente, é Vida Cristã Normal. E ele fala isso, que às vezes nós temos orado, Senhor, eu quero o teu Espírito, Senhor, eu quero ser um crente. E ele dá um exemplo muito interessante. Ele disse assim, se hoje eu chegasse agora, aqui nesse momento, alguém de vocês dissesse assim, nós estamos aqui dentro do salão, e se eu dissesse assim, Espírito Santo, me coloca dentro do salão da igreja, o que os irmãos acham que eu seria? O que os irmãos iam dizer? Pode falar. Louco? Maluco? Por quê? Porque eu já estou dentro do salão da igreja. Na verdade, eu só tenho que reconhecer e dizer, eu já estou dentro do salão da igreja. E o Watchman, ele traz uma simplicidade muito grande isso. Ele diz assim, vida cristã é isso, quando você entregou, você já está em Cristo. Não precisa orar, Espírito Santo desce. A Bíblia diz que quando eu recebo o Espírito Santo de Deus e Ele faz morada em mim. Então eu não preciso mais pedir. E às vezes nós temos ainda suplicando. Orientação. Mas o Espírito Santo já está em mim. Então nós recebemos tudo isso quando lemos Efésios de 1 a 3 ali. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos, vocês são fiéis porque vocês receberam tudo isso. Irmãos, tomem posse. É só tomar posse. E é interessante que aí depois no capítulo 4 e 5, ele vai nos ensinar do livro de Efésios como nós devemos viver. Aí ele fala sobre relacionamentos, sobre casamento. Aí ele fala como nós devemos viver com nossos irmãos, como nós devemos nos portar na igreja, com as pessoas. É colocando em prática aquilo que eu recebi. E aí no final, então, ele vai falar sobre a armadura de Deus. E sabe que é interessante que quando nós pensamos na armadura de Deus, o que você pensa? Uma armadura para quê? Para proteger. Mas muitas vezes nós achamos que é para lutar. Também. Mas a armadura não é para luta. É para nós vivermos a vida cristã. É para nos proteger das ciladas de Satanás, que vai nos tentar tirar da vida cristã. Então a única coisa que serve para mim lutar é o quê? A espada, que é a palavra. Então é pela palavra que eu vou ensinar, é pela palavra que eu vou falar para as pessoas, é pela palavra que eu vou corrigir. Que Jesus respondeu para Satanás. Sempre pela palavra.
Então a armadura, e nós achamos assim que quando eu visto a armadura de Deus, essa que Paulo fala, então eu posso lutar, eu posso ir para as potestades, eu posso ir para tudo quanto é lugar, bater nos meus irmãos, bater no vizinho, que eu não gosto daquele vizinho, mas eu tenho o poder de Deus, eu rogo, como eu vi se diz uma pessoa dizer, eu rogo uma praga sobre aquele meu vizinho, porque ele está me incomodando. Irmãos, não é para isso. É interessante que a armadura que Deus nos dá é para nos defender das ciladas do diabo, das coisas que tem no capítulo 1. O que Paulo está dizendo para nós é o seguinte, que no capítulo 1 nós fomos salvos por Cristo. E Satanás diz o que para nós? Não, você não foi salvo. E aí eu visto o quê? O capacete da salvação. Porque quando eu olho a morte de Cristo na cruz, e ele diz, todo aquele que crê em mim, será salvo. Então a armadura é para mim viver a vida cristã. Não é para me lutar contra as outras pessoas, porque o diabo vai querer me tirar dessa vida cristã. Então como é que eu fico firme na vida cristã? Usando essa armadura. E é interessante que a gente fala assim, por que essa armadura é de Deus? Lá em Isaías 59:17, quando Isaías está escrevendo e narrando sobre que Deus e Jesus, sobre a pessoa de Jesus, ele diz o seguinte, pois vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Isaías 59:17. Jesus se vestiu dessa forma, Deus se veste dessa forma. Então, por isso que Paulo está dizendo, essa armadura eu não posso fazer. Essa armadura eu não posso compor, porque ela já é de Deus, ela já é do céu. Isso. E é o que o inimigo mais trabalha na mente da gente, né? Por isso é o capacete, né? Então nós temos que ver que o capacete da justiça. Isso. Nós temos que lutar para que o inimigo não fique jogando coisa na mente da gente. Da gente, que é o capacete da salvação, porque é isso que ele vai dizer. Então nós precisamos entender. Então vamos ver alguns elementos para a gente encerrar, que o nosso tempo vai passando, né? E já são 9 horas, e nesses 10, 15 minutos que faltam, então eu gostaria de compartilhar com os irmãos como eu visto essa armadura e o que significa cada uma dessas coisas. Então eu tenho que botar o cinto, né, na armadura, o cinto ele significa o cinturão do quê? Da verdade. Vocês têm aí na folhinha. A folhinha que eu deixei aí fala, é o cinturão da verdade. E essa verdade, o cinturão ele servia, irmãos, não era só para segurar todas as peças da armadura, porque com o cinturão não tinha perigo da armadura cair, da espada cair, mas era também, ela apertava e ela levantava um pouco a parte do ombro, a parte da couraça, ela levantava um pouco, então não ficava tão pesado em cima do ombro dele. Mas a verdade, ela dava para ele liberdade. E a verdade é Cristo. É a verdade que o quê? Que liberta. Então ela nos dá a liberdade. Então quando eu coloco o cinto da armadura, isso daqui está associado que precisamos viver na verdade. Precisamos viver na verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando eu visto o cinto, eu vivo em Cristo. Para mim tudo é Cristo. Tudo o que eu vivo é a verdade e é Cristo. Para mim não existe nenhuma outra prática. Para mim não existe nenhum outro comentário. Toda vez que alguém vem conversar comigo sobre alguma coisa, eu pergunto, e o que Jesus falou sobre isso? Não, mas eu acho. Não, o que tu acha não me interessa. Eu quero saber o que Jesus falou sobre isso. Porque para mim só existe uma verdade. Eu já falei isso aqui, repito e vou repetir 1000 vezes. Nisso aqui, nessa palavra, eu acredito até na capa. Então na Bíblia eu acredito em tudo. E essa é a verdade para a minha vida. Não adianta as pessoas virem com negócios coach, com mensagenzinha. Irmão, se alguém pode mandar, não tem problema. Mas assim, se quiser que eu passe aquelas mensagens do WhatsApp para frente, pode ter certeza que vai morrer em mim. Tá? Porque às vezes eu ouço algumas mensagens que eu penso assim, não, isso aqui não é de um cristão. Porque Jesus está falando contra isso aqui. Isso não é ensino bíblico. Então, se não é ensino bíblico, eu não vou ler. Eu leio, mas eu não vou usar. Porque para mim toda a verdade é Cristo, é a palavra. Então eu fico leve porque eu sei que eu não vou ser enganado. A verdade que ele está falando, para mim está na Bíblia. Então colocar o cinto da verdade é colocar toda a minha confiança em Deus e no que Ele diz. Aí tem pessoas que vem um inimigo e fala qualquer coisinha, ele já sai da igreja, ele já desanima. Gente,
Deus está falando dessa forma, a Bíblia está falando dessa forma, você dá mais ouvido ao diabo do que a Jesus? O negócio está feio. E às vezes tem coisa que nem é o diabo que falou, mas você já se desanima porque alguém falou. Mas essa palavra que está sendo dita é de Jesus? Essa palavra que está sendo dita é a verdade da Bíblia? E eu vou lá conferir. Não, não é. Você dá mais crédito ao Criador que à criatura. Isso, nós temos que dar mais crédito ao Criador. E às vezes nós estamos dando mais à criatura. Tem gente que ainda tem irmão, já vi, irmão que olha até o horóscopo para ver se o dia está bom para sair. Ah, Jesus, dá-me força. Irmãos, então nós precisamos olhar para a verdade que é Cristo. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Quando Pilatos perguntou, ele disse, o que é a verdade? Ele disse, eu sou a verdade. Então tudo para mim tem que ser Cristo. Pode conversar comigo sobre qualquer coisa, eu já contei experiências aqui. Um dia eu e minha esposa fomos numa semana em 3 velórios. Então sabe aquele dia que você está abatido? E eu fui visitar um médico que é envolvido com espiritismo. E quando eu estava na sala de espera, ele abriu a porta, ele disse, entra. Como é que é? A tua auréola, né? Como é que se fala? Assim, a tua áurea. A tua áurea está toda escura. Ele falou para mim, a tua áurea está toda escura. Eu disse, beleza, doutor, mas Jesus já vai clarear já. Não, mas tu tem que olhar. Doutor, eu fui essa semana em 3 velórios. Se eu não estiver triste também, né? Foram tio, pessoas amigas, em 3 velórios numa semana. Né, Cleide? A gente estava bem triste naquele dia. E eu disse, não tem problema, essa áurea já vai branquear, porque Jesus faz branco todas as coisas. Irmão, se fosse eu não tenho a verdade comigo, ai, como é que ele descobriu? Meu Deus, ele tem poder. Doutor, quem é esse espírito que fala para o Senhor? Quem é essa pessoa? Gente, eu não estou nem aí, se ele podia dizer o que quisesse. Porque para mim a Bíblia fala isso, Jesus fala isso. Não, então para mim não tem valor nenhum, porque a minha verdade é Cristo. A minha verdade é a palavra. E que Paulo está dizendo é isso para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso se tornou firme porque ela só tinha uma verdade. Vinha falsos pregadores, como nós vimos lá em Apocalipse. O que eles diziam? Te manda daqui. Fala sobre Jesus? Não. Então, não quero saber. Então, vistam o cinto da verdade. Calce o evangelho da paz. Os nossos pés é para levar o evangelho, a pregação do evangelho. Mas não é só o evangelho que Jesus salva, mas o evangelho da paz. Porque tem crente que onde vai, em vez de criar paz, cria mais briga ainda, né? É o evangelho da pregação do evangelho da paz. Então eu tenho que pregar do amor de Cristo, que Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo. Então é falar da salvação, se essa casa não tem salvação, mas eu preciso levar também paz aos lugares que eu vou. É paz à minha família, é paz à casa onde eu vou, é paz, às vezes, famílias que têm os seus problemas. Às vezes você é chamado para ir no hospital, você diz, puxa, você está doente, sabe? Eu tenho um amigo que morreu assim, sabe? Está difícil, né? Meu Deus, eu sofri tanto quando ele... Irmãos, leva paz, você é crente, você é um cristão. Então a pregação do evangelho da paz é essa. E nós temos uma ideia que a pregação do evangelho da paz é só falar de Jesus. Às vezes você vai falar de Jesus e a família está com fome, não adianta você falar de Jesus. Você tem que levar paz àquele coração e ajudar, e aí depois pregar o evangelho. Então a pregação do evangelho da paz tem que estar no nosso dia a dia. Aí depois ele fala que nós temos que ter o escudo da fé. É interessante que o escudo da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o escudo, olha só o escudo, porque o diabo vai dizer assim, não, tu não é crente não, eu vi que tu pecasse lá outro dia. E aquele xingamento que tu desse lá no trânsito. Aí você usa o escudo, não, eu creio, porque a minha salvação não depende do que eu faço. Porque quando Cristo morreu na cruz, ele me restaura o Éden. O que estava quebrado era o jardim do Éden. Quando o Espírito Santo, Deus soprou em mim o fôlego da vida, entrou o Espírito Santo e com o pecado o Espírito saiu e eu agora sou só carne. E agora eu recebo Jesus Cristo, o Espírito Santo mora em mim e está restaurado o Éden. A salvação de Cristo vai me levar para o céu porque eu creio na sua morte e o Éden está restaurado. E os pecados que eu cometo todos os dias? Esse você se arrepende e pede perdão. Então nós temos uma ideia que assim, hoje eu estou salvo, briguei com a minha esposa, já não estou mais salvo. Aí eu vou andar, xinguei no trânsito, perdi a salvação, agora eu me arrependi. Irmãos, não é assim, a salvação é Cristo. Tá, Cristo está em mim, agora eu preciso não tentar me corrigir para não cometer os mesmos pecados. E aí quando eu peço perdão, eu restauro. Aí eu restauro isso com Deus. Então arrependimento e pedido de perdão restaura o meu pecado do dia a dia.
Mas o pecado de Adão que entrou no mundo é quando eu entrego a minha vida para Jesus. Nós podemos pecar por acidente. Isso. Por acidente. Porque se for já planejado, premeditado, já não é mais um pecado por acidente. Não é por acidente. Não, aí você perde a comunhão, mas você se arrepende e pede perdão, mas não perde a salvação. Perde, como aconteceu com Davi. Davi. Então, ele pode pecar por acidente. Sim. Eu não quero ter um acidente com isso. Né? Eu não quero. Sim. Mas como nós não somos perfeitos ainda, nós estamos na carne, né? Então nós podemos pecar, mas por acidente. Isso. Não por vontade. Esse deve ser o nosso objetivo. Então, irmãos, o escudo da fé é para isso, é para proteger, que o diabo vai dizer, não, você não é salvo não. Ele vai dizer assim, não, você não é um bom filho. Não, você não vive, mas eu tenho a fé em Cristo que Ele está me transformando. A obra que Deus começou em nós só vai se completar no céu, não vai ser aqui na terra. O texto bíblico fala que a obra que começou em nós vai se completar onde? No céu. Então no mundo nós teremos lutas, teremos aflições, e o diabo vai tentar tirar você do caminho. Mas eu sou selado em Cristo. É o que Paulo escreveu lá no 1º capítulo. Eu sou selado em Cristo. Eu tenho certeza da minha salvação, então o diabo pode falar o que quiser. O diabo não tem poder sobre mim. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós às vezes estamos dando mais valor e mais poder ao diabo que ele nem tem. Então a gente precisa ter esse escudo da fé. E depois o capacete da salvação. Ter certeza da sua salvação. Então ninguém vai me tirar desse caminho. Quando Jesus falou com os discípulos, ele fez as coisas, ele perguntou para os vocês também querem ir embora, para os discípulos, quando ele parou de fazer milagres, e aí a multidão começou a ir embora, e Jesus perguntou, vocês também querem ir embora? Ele disse, Senhor, Tu tens a palavra de salvação. Gente, eu não vou sair aqui de Cristo nunca. Que é o único que tem palavra de salvação, nenhum evangelho fala de um Deus que amou, toda religião me leva, eu tenho que fazer o meu karma, meu nirvana, para tentar chegar naquele Deus, e eu tenho um Deus que se humilhou e veio, está em Jesus, está do meu lado, e ainda mandou o Espírito Santo para me consolar. Cara, eu vou sair daqui por quê? Só se vocês me oferecerem uma coisa melhor. Eu sempre digo, se alguém me convencer que tem algo melhor do que Jesus, pode falar comigo, mas tem que provar aqui, ó, na palavra. Esse dia eu preguei numa igreja, quando acabou, um irmão falou para mim, não concordo com o que você falou. Eu disse, olha, eu só usei a palavra. Eu peguei o meu sermão e disse, aqui eu estou mandando para ti pelo teu WhatsApp, o sermão, está todo aí, está me mandando, eu quero que você questione todos os textos, tudo o que eu falei, e depois traga para mim todos os textos contrários ao que eu falei, e eu vou mudar de ideia. Isso já vai fazer quase um ano, eu estou esperando. E ele até agora não veio. E eu disse para ele, irmãos, eu não tenho medo, mandei toda a minha mensagem para ele no WhatsApp dele. Não foi as anotações, não, a mensagem completa que eu escrevi, tudo que eu estudei. Eu disse, quando você tiver todos os argumentos bíblicos, porque eu só ensinei Bíblia. E se você tiver, agora dizer o que você acha, não, o que você acha não me interessa. Eu conheço gente muito mais importante que acha muito mais coisa que tu. E eu falei para ele, a hora que você tiver todos os argumentos bíblicos e me trouxer, e sentar comigo e mostrar, Samuel, isso aqui, a Bíblia fala isso aqui fala isso. Aí eu vou dizer, eu mudo. Aí agora eu vou contigo. E estou esperando. Porque contra a palavra não tem nada que se possa fazer. E nós aí temos que vestir também a espada do Espírito, que é a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus, é na palavra que nós temos que argumentar o que Jesus fez, é na palavra que nós temos que conversar, é na palavra que nós temos que dizer o que nós achamos, é na palavra que nós temos que ter os nossos relacionamentos, é na palavra que eu tenho que viver com a minha esposa, ela tem que viver comigo, é na palavra que eu tenho que viver meus relacionamentos na igreja, é na palavra que eu tenho que viver a minha vida no dia a dia, porque Deus se relaciona comigo através da palavra, e nós vamos ser julgados por onde? Pela palavra. Então é a palavra, então a espada é a palavra. E depois então, no final, Paulo vai dizer que é algo que não está na armadura, mas eu acho que quando você coloca toda essa armadura, que vocês têm aí na folhinha, quando colocamos toda essa armadura, ele diz então depois ali, que a gente deve o quê? Orar sempre. Orar sem cessar. Então, o vestir a armadura que é de Deus nos leva a orar. A oração é que vai dar força para tudo isso. Então lá no final desse capítulo 6, ele vai falar sobre isso, né? E ele diz assim, no versículo 18, e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas eu queria destacar
para que os irmãos guardem. Irmãos, vestir a armadura de Deus não é para lutar contra todo mundo, mas é para se manter firme em Jesus. Guardem isso. Então, quando eu visto a armadura, quando eu boto todos os equipamentos que tem na armadura, todos eles, é para que o diabo não tenha poder sobre mim de me tirar do caminho. Então, eu vou me manter firme no testemunho, sim, porque o diabo pode falar qualquer coisa. Eu tenho uma armadura, eu tenho uma peça que vai me defender sobre aquilo que ele falar. Ele pode insinuar, ele pode caluniar, ele pode inventar, ele pode me desanimar, mas eu sei que a armadura é de Deus e ela vai me proteger com a palavra. Então, tudo que os irmãos aprenderam nesse mês, não adianta sair daqui e dizer, eu já comprei o remédio. Mas se vocês não tomarem e colocarem em prática, irmãos, todos nós aqui não colocarmos em prática, não vai mudar nada, a doença não vai acabar. O diabo vai dar rasteira todo o tempo em nós. Então, nós precisamos colocar. Mas aí no versículo 11, Efésios 6, o 11, o 13 e o 14, olha só que interessante. O que Paulo fala sempre no versículo 11. Revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar o quê? Firmes. Aí depois no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Inabaláveis quer dizer firme. E depois no versículo 14 ele diz assim, ó, e estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. É a armadura de Deus que vai nos deixar o quê? Firme. Toda a obra foi feita na cruz com Cristo. Toda a luta é de Deus. Eu só tenho que vestir essa armadura que Deus me deu e ficar nele. Porque aí tudo que o diabo for tentar fazer contra mim, ele não vai conseguir. Ele pode trazer doença, ele pode trazer luta, ele pode trazer problemas, mas só que eu estou firme em Jesus. Porque quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu não sou mais desse mundo, eu sou agora do céu. E é para lá que eu quero voltar. E o único que pode, ele diz que eu sou a porta, né? Quem é a porta para entrar no céu? É Jesus. Então eu vou largar esse cara? Não, né? Eu vou largar essa vida cristã? Não, né? Porque eu creio na vida eterna com Jesus. E gostaria de encerrar então, em Efésios aí no capítulo 4, queria que os irmãos voltassem rapidinho. Desculpe aí, eu passei acho que um pouquinho do tempo. Mas no capítulo 4, o versículo 1, a súplica que Paulo faz a essa igreja de Éfeso, e ela se mantém firme até que nós vimos mais de 35 anos firme. E ela diz assim, ó, 4:1, ele diz, rogo-vos, ele quer dizer, rogar é suplicar, é pedir. Eu estou rogando a vocês, o prisioneiro no Senhor, que eu estou aqui sofrendo, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Que andeis de modo digno da vocação da qual vocês foram chamados. Irmão, se você entregou a sua vida, você recebeu uma vocação. E essa vocação, Paulo está dizendo, eu rogo para vocês, se mantenham firmes, porque é fácil cair. Então, quando ele diz, é um ardente zelo pela palavra, a palavra vocação aqui tem um sentido de chamamento, que se responde ou se atende no ato da conversão a Cristo. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, está dizendo para a igreja aqui de Barreiros, eu rogo para vocês, eu peço para vocês. Cara, leva a sério a vocação. Então sai da igreja, gente. Eu até brinquei um dia que eu dei uma aula aqui, um estudo para os homens. Se você está aqui só para ir para o céu, a gente já fala com o pastor, ele já manda alguns, a gente já ora, Deus já leva alguns. Não é verdade? Para que perder tempo de ficar aqui? Se você, não, eu só estou na igreja porque eu quero ir para o céu. Não, você está aqui para dar testemunho, para ficar firme e para viver uma plenitude com Jesus de felicidade e de alegria, mas quando eu visto a armadura e me coloco nas mãos deles. Então eu gostaria de guardar a fé e a obra. Não tem como separar. Tanto é que os homens lá da fé, que a gente fala, né, em Hebreus, né, e pela fé fulano fez isso, e pela fé, ninguém ficou calado, ninguém ficou esperando, todo mundo fez alguma coisa. Irmãos, quero encerrar essa palavra dizendo, como eu me mantenho firme? Como eu me mantenho firme? Entendendo que em Cristo, está lá em capítulo 1 de Efésios, a gente recebeu todas aquelas bênçãos. Depois do capítulo 4, a gente vai ver em Efésios como eu devo viver. Mas como eu vou ter força para fazer tudo isso? Aí eu leio Efésios 6 e visto a armadura de Deus. E com a armadura de Deus eu vou ter força até que Jesus venha. Amém? Amém, irmãos. Que Deus possa
nos abençoar e que a gente possa guardar essa folhinha e toda vez que você tiver alguma luta ou tiver algum problema, pega essa folhinha e olha lá na armadura qual é a peça que eu preciso usar. Se você está com um pouco de dúvida, fé. Opa, é o diabo que está querendo colocar. Se você acha que você não é salvo, opa, capacete da salvação. Eu já estou protegido aqui. Usamos o capacete da salvação. É, isso é verdade. E se eu tenho dúvida como agir com meus irmãos, na minha vida, a espada, a Bíblia. Então essa é a armadura.